Olá, que bom ter a companhia para mais uma exploração aprofundada. Hoje, o foco é um documento assim chave no mundo da engenharia, arquitetura e agronomia aqui no Brasil. É a resolução número 1008 de 2004 do Confea. Ela basicamente dita as regras do jogo, sabe? Para investigar e julgar infrações às leis dessas profissões. A grande questão é, como é que o sistema garante a responsabilidade? A gente está com essa resolução aqui, é uma norma que veio para tentar padronizar, né? Aperfeiçoar como os CREAs, os conselhos regionais, lidam com possíveis irregularidades. Nossa missão aqui hoje é desvendar esse fluxo todo. Como começa, quem julga, quais são as defesas possíveis e, claro, quais as consequências no final. Exato. Pode pensar nessa resolução como a espinha dorsal mesmo do processo administrativo punitivo do sistema Confea-CREA. E ela não surgiu do nada, claro. Ela está baseada em leis super importantes. Tem a Lei 5.194 de 66, que é a lei que regula o exercício profissional. Tem a 4.950-A do mesmo ano, que fala de remuneração. E a 6.496 de 77, que criou a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, né, que é um instrumento essencial para a fiscalização. O objetivo principal da resolução é trazer clareza, um procedimento formal, para algo muito sério, a fiscalização profissional. Perfeito. Então vamos começar a desembalar isso. Por onde tudo começa? Como é que uma suspeita de infração chega para o CREA? Imagino que não seja só pela fiscalização de rotina, certo? Correto. A fiscalização é uma via importante, sim, mas não é a única. A resolução, logo no comecinho, no artigo 2º, já lista as fontes. Um processo pode nascer de uma denúncia formal, feita por qualquer pessoa, física ou jurídica. Pode vir também de uma entidade de classe, um sindicato, uma associação ou até de uma faculdade. Aí tem, claro, o relatório de fiscalização, quando o agente do CREA vai lá e constata algo, e tem ainda a possibilidade do próprio CREA iniciar se perceber indícios por outros meios. Mas nesse caso, eles têm que mandar a fiscalização verificar em campo primeiro, tá? Interessante. E aquela história de denúncia anônima, funciona nesse sistema? Como é que fica? Boa pergunta. Funciona assim. Está previsto lá no artigo 4º. Pode ser até verbal. Só que tem um mas importante. Para ser levada a sério, ela precisa ser bem detalhada, sabe? Com elementos, provas circunstanciais, descrever bem a situação. E o ponto crucial, que o parágrafo único deixa claro. Mesmo com uma denúncia anônima bem feita, o CREA é obrigado a ir lá fazer uma fiscalização in loco para confirmar os fatos antes de seguir adiante. Não basta só a palavra anônima. Precisa de verificação. Faz todo sentido. É uma proteção, né? E quando a denúncia é formal, ou vem de um relatório de fiscalização, o que eles precisam ter, assim, de informação mínima para a coisa andar? Artigos 3º e 5º falam disso. Falam sim e os detalhes são chave. Uma denúncia formal, artigo 3º, tem que identificar o denunciante, claro, e já trazer elementos que indiquem a infração. Já o relatório de fiscalização, o artigo 5º, é mais técnico por natureza. Precisa ter a identificação completa do fiscal, do fiscalizado, os detalhes da obra ou serviço, quem é o responsável técnico, se tiver, as ARTs relacionadas e, óbvio, a descrição bem minuciosa da infração encontrada. O artigo 6º até sugere anexar documentos. Contrato, projeto, foto, laudo. Quanto mais informação, melhor a base para a análise inicial. Ok. Então o CREA recebeu a informação, verificou, se necessário, e a análise preliminar aponta que, parece que tem infração aí. Qual o próximo passo formal? É agora que surge o famoso auto de infração. Exatamente esse momento. Se essa análise inicial, feita pela fiscalização, indica mesmo uma infração, o agente fiscal vai lavrar o auto de infração, como diz o artigo 10º. Lavrar é o termo técnico para redigir, preparar o documento, né? É esse auto que, oficialmente, dá o pontapé inicial no processo administrativo. Um detalhe do artigo 9º. Se pintar alguma dúvida nessa análise inicial sobre se é infração mesmo, ou qual seria a infração correta, o caso pode ir para a Câmara Especializada do CREA dar um parecer antes de lavrar o auto. E o que esse auto diz na prática? Ele já é tipo uma multa que chega para o profissional ou para a empresa? Não chega a ser uma multa de cara. Pensa nele mais como
Uma notificação oficial. Ele diz: olha, identificamos aqui uma suspeita consistente de infração e estamos abrindo um processo para apurar. O artigo 11 detalha o conteúdo, dados de quem está sendo autuado, da obra, descrição da irregularidade e, muito importante, qual lei foi infringida. E aqui tem uma regra de ouro no parágrafo 1º. A infração tem que ser baseada nas leis federais 5.194, 4.950-A ou 6.496. Não pode autuar só com base em resolução interna do CREA ou CONFEA, entende? O auto já indica a penalidade possível, geralmente a multa com o valor previsto e dá um prazo de 10 dias para o autuado. Ele pode pagar, regularizar ou apresentar a defesa. Peraí, tem um ponto aí no artigo 11 que me chamou a atenção. Se a pessoa corre e regulariza tudo depois de receber o auto, o processo morre ou a infração que já rolou ainda pode dar punição? É uma dúvida comum. A regularização depois é ótima, claro. Ajuda, pode até atenuar a pena lá no final, mas ela não apaga o fato de que a infração existiu quando o fiscal foi lá ou quando a denúncia foi feita, entende? Então, o processo continua sim para apurar a responsabilidade por aquele ato original. E outra coisa importante no mesmo artigo: não pode ter um novo auto pelo mesmíssimo fato antes de acabar o primeiro processo. Evita dupla punição, né? E se o fiscal cometeu um erro na hora de preencher o auto? Um dado errado ou alguma coisa assim? Tem como corrigir isso antes do processo ir longe? Sim, sim. A resolução pensa nisso no artigo 12. Se for um erro grave, que eles chamam de insanável, e for percebido antes do primeiro julgamento na Câmara, a própria chefia da fiscalização pode analisar e sugerir o arquivamento do auto. É um controle interno para não deixar seguir um processo que já nasceu com um problema sério. Entendido. Bom, o auto foi lavrado, o processo está instaurado, como diz o artigo 13, o autuado tem lá os 10 dias para a defesa. Para onde vai essa defesa? E o que acontece quando ela chega lá? A defesa vai para a Câmara Especializada do CREA. Aquela relacionada à área da infração, sabe? Engenharia civil, elétrica, agronomia. Está no artigo 15. Se o CREA for pequeno e não tiver Câmara específica, vai direto para o plenário do CREA. E o efeito dessa defesa é super importante, como o artigo 10 já tinha adiantado. Tem efeito suspensivo. Ou seja, a penalidade que estava lá no alto fica congelada. Não pode ser aplicada enquanto o processo corre. Garante o direito de defesa antes de qualquer coisa. E como é esse julgamento na Câmara Especializada? Quem decide? Lá na Câmara, o processo vai para um conselheiro relator. Ele estuda tudo, o auto, a defesa, as provas que tiverem, e apresenta um voto fundamentado. Aí a Câmara, que é um colegiado, né, vários conselheiros, decide em conjunto. Ou mantém a autuação, explicando o porquê, a lei, a pena, ou decide arquivar o processo. O autuado é notificado dessa decisão. Se ele não concordar, tem 60 dias para recorrer. Recorrer para onde? Para o plenário do CREA. Exatamente. Para o plenário do CREA. E esse recurso também suspende a decisão da Câmara, tá? Fica tudo parado de novo esperando a próxima análise. E se a pessoa, por algum motivo, não apresenta a defesa inicial lá nos 10 dias? O artigo 20 fala em revelia. O que isso significa na prática? Perdeu a chance de se defender. Revelia quer dizer que o julgamento na Câmara vai acontecer sem a defesa inicial. A Câmara vai analisar só com o que tem, o auto de infração, os documentos do CREA, mas, e isso é muito importante, ser revel na primeira etapa não tira o direito de defesa nas fases seguintes. A pessoa ainda pode recorrer para o plenário do CREA, depois para o CONFEA, apresentando os argumentos e provas dela. O direito à ampla defesa continua valendo durante todo o caminho. Ah, bom saber. Então, o caso foi para a Câmara, teve recurso e agora está no plenário do CREA. O rito é parecido. Sim, a lógica é bem similar, sim. Os artigos 21 a 23 descrevem isso. O recurso chega, vai para um conselheiro relator lá do plenário, ele analisa tudo de novo, incluindo a decisão da Câmara e as razões do recurso. Apresenta o parecer dele e o plenário do CREA, que já é um grupo maior, com representantes de todas as áreas, toma a decisão final ali no Estado. Mantém ou reforma a decisão da Câmara. Notifica o autuado de novo e daqui ainda cabe recurso. Sim.
O sistema ainda tem mais um degrau, né? Lá em cima no Conselho Federal, o CONFEA, em Brasília. Isso mesmo. Depois da decisão do plenário do CREA, o autuado tem mais 60 dias para recorrer ao plenário do CONFEA. E, de novo, esse recurso tem efeito suspensivo. Enquanto o CONFEA não julgar, nada acontece. O CREA tem 90 dias para mandar o processo completinho lá para Brasília. Chegou no CONFEA, instância máxima administrativa. Como é que a coisa anda por lá? Lá no CONFEA, como está nos artigos 26 a 32, tem umas etapas internas. O processo passa por uma análise técnica, depois vai para uma comissão temática dentro do Conselho Federal. Um conselheiro federal vira relator, estuda tudo, apresenta o voto na comissão, a comissão delibera e manda a recomendação para o plenário do CONFEA, que é o órgão máximo mesmo, com gente do Brasil todo. O plenário federal bate o martelo. A decisão final é deles, sempre fundamentada. Aí essa decisão volta para o CREA de origem, que é quem vai comunicar o autuado. Ufa! Parece um caminho longo e cheio de etapas. Mas essa decisão do plenário do CONFEA, ela é finalíssima mesmo ou tem alguma coisinha ainda? Tem uma última possibilidade, mas é bem excepcional. Chama pedido de reconsideração, está no artigo 33. É um pedido feito para o próprio plenário do CONFEA. Tem 60 dias de prazo, mas atenção, esse pedido não tem efeito suspensivo. A decisão anterior continua valendo enquanto ele é analisado. E o ponto principal, só aceitam se o autuado trouxer fatos ou provas novas, coisas que não estavam no processo antes e que podem, de fato, mudar a decisão. Ah, e uma garantia importante, mesmo que aceitem analisar, a nova decisão nunca pode piorar a situação do autuado. Não pode aumentar a pena que já foi dada. Entendi toda a jornada processual. Mas vamos falar das consequências reais. Quais são as penas que podem ser aplicadas no fim dessa linha toda? É sempre multa? Olha, a multa é a mais comum, sim. Está lá no artigo 73 da Lei 5.194 e a resolução detalha no artigo 42. Só que o valor não é tabelado, sabe? O artigo 43 diz que precisam olhar vários critérios para definir o valor. Os antecedentes da pessoa ou empresa, é a primeira vez, já fez isso antes, reincidente, a situação econômica, a gravidade do que foi feito, se causou algum dano, se a pessoa regularizou depois. É interessante ver como tentam dosar a pena, né? Calibrar para cada caso, não só aplicar a lei de forma cega. E a reincidência pesa muito nessa conta. Pesa demais. O artigo 43 é direto. A multa dobra na primeira reincidência. E se acontecer o que eles chamam de nova reincidência, que é cometer pela terceira vez ou mais a mesma infração, a multa continua dobrada. Mas aí, essa teimosia no erro abre a porta para uma punição bem mais séria. Que seria? A suspensão temporária do exercício profissional. Artigo 45 da resolução, com base no artigo 74 da Lei Federal. É uma medida drástica mesmo, impede o profissional de trabalhar por um tempo. Mas só pode acontecer nesse caso de nova reincidência e infrações bem graves, tipo emprestar o nome, assinar por algo sem ter participado de verdade ou continuar trabalhando mesmo já estando suspenso. Mostra que o sistema tem um limite, né? Para tolerar certas condutas repetidas. É importante lembrar, como diz o artigo 40, que não pode ter pena sem o processo certinho garantindo a defesa. E se aquilo que o CREA apurou for também um crime ou contravenção, uma coisa leva a outra. Nesse caso, quando a decisão no processo do CREA fica definitiva, o tal trânsito em julgado, o Conselho tem que comunicar à polícia ou o Ministério Público, para que eles tomem as providências na área criminal, se for o caso. As esferas são independentes, mas se comunicam sim. A resolução ainda fala de prazos, nulidades, como notificar. Tem algum ponto desses capítulos finais que seja crucial destacar? Algo bem prático. 2 pontos são chave, eu diria. O primeiro é a prescrição. Está lá nos artigos 56 a 58. Basicamente, o CREA tem 5 anos para começar a ação punitiva, contando do dia que o fato aconteceu ou terminou se for algo contínuo. Esse prazo para por alguns motivos, tipo a notificação oficial do autuado ou uma decisão que cabe recurso, aí a contagem dos 5 anos recomeça. Mas tem também a prescrição intercorrente.
Se o processo ficar parado mais de 3 anos, esperando um julgamento ou um despacho, sem ninguém mexer nele, ele também prescreve. Tem que arquivar. Isso é para evitar que os processos fiquem abertos para sempre. O segundo ponto essencial está no artigo 59, a lista de princípios que tem que guiar o processo todo. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, são vários. Não são só palavras bonitas, são regras que têm que ser seguidas em cada etapa para garantir que o processo seja justo e válido. E, claro, um detalhe importante também é como as comunicações são feitas. Artigo 53 e 54. As notificações têm que ser feitas de um jeito que garanta que o autuado ficou sabendo. Pessoalmente, carta registrada, tem até previsão de publicar em edital se não encontrarem a pessoa. Tudo para que o processo possa andar sem ficar travado por falta de comunicação. Nossa, deu para ver que é um caminho bem detalhado, né? Com várias etapas, garantias. A Resolução 1800 tentou mesmo mapear um fluxo processual bem definido, desde achar a irregularidade até a decisão final, com várias chances de defesa, de recurso. Sem dúvida. A estrutura toda busca um equilíbrio, né? De um lado tem a necessidade de fiscalizar, de garantir que a profissão seja exercida corretamente, protegendo a sociedade. Do outro lado tem o direito do profissional ou da empresa de se defender, de poder falar, apresentar seus motivos, ter o caso revisto por diferentes olhares, Câmara, plenário do CREA, plenário do CONFEA. É a ideia do devido processo legal aplicada ali na área administrativa do sistema profissional. Então, no fim das contas, o que essa nossa conversa mostra? Mostra um sistema complexo, talvez, um pouco burocrático para quem vê de fora. Sim. Mas é um sistema estruturado que tenta dar respostas formais para essa questão tão importante que é a responsabilidade profissional nessas áreas técnicas. Exatamente. E demonstrar a seriedade com que o sistema CONFEA-CREA encara as infrações à legislação. Não é algo feito de qualquer jeito. Existe um rito, regras claras, buscando garantir tanto a fiscalização quanto a justiça no processo. Fica, então, uma reflexão para a gente levar, né? Essa estrutura toda detalhada, cheia de recursos, que é fundamental para garantir a defesa, será que ela consegue ser ágil bastante na prática? Ou será que essa própria complexidade criada para ser justa com o indivíduo, às vezes não acaba atrapalhando a velocidade da resposta que a sociedade espera da fiscalização? Onde será que está o equilíbrio ideal entre o rigor do processo e a efetividade da ação? É algo para a gente pensar sobre os desafios desse sistema.